educativos. Eu vou tentar dar uma dinâmica para essa disciplina que vai ser mais participativa. Então, eu gostaria que vocês ficassem fossem muito ágeis aí no microfone de ligar e desligar, porque eu vou querer a interação de vocês, tá? Para não ficar uma aula expositiva, porque uma das coisas que o pessoal tem criticado é justamente a gente transpor as aulas presenciais para as aulas online, né? Então, o professor fica falando, o aluno anotando e só prestando atenção. E essa dinâmica a gente sabe que já funcionou por algum tempo, mas agora a gente precisa de algo novo. Então, sempre que eu pedir a opinião de vocês aí, eu gostaria que vocês participassem, tá? Não, a dinâmica é diferente no caso, porque eu não consigo olhar para você e perceber que você quer falar. Então, você vai ter que se manifestar de maneira autônoma aí. Tudo bem para vocês? Vamos ver, vamos fazer um teste aí. O teste meio rápido. Tudo certo, Gelocita por aí? Gelocita por aí? Sim, estou, prof. Estou sim. Ok. Eduardo? Ok. Beleza, Juliano? Ok. Certo. Ieda? Bom dia, aqui. Bom dia. Ariane? Eu. Ok, deixa eu ver quem mais está aqui. A Maria Amélia e... Tô aqui. Uhum. E tem alguém nesse login, Facisso, tá escrito certo? É Jeana. Ah, tá com um login diferente aqui. Tudo bem, já? Beleza. Então, todo mundo com o microfone Eles funcionando. mudaram. Ah, beleza. Não tem problema. Então, todo mundo com o microfone funcionando. A câmera vocês ligam se vocês quiserem, tá? E Só não vou ligar a câmera porque eu tô no celular, tá? Ah, tá, ok. Não tem problema. Então, eu vou começar apresentando para vocês o Moodle. Todo mundo conseguiu se matricular na disciplina do Moodle? Ainda não me matriculei. Eu acho que eu consegui, não sei. Para mim já estava automático. Isso, eu coloquei vocês lá, né? Mas às vezes acontece de ter um e-mail que não roda direito e tal. Vocês conseguem ver a minha página do Moodle aí? Sim. Consegui. Tá fechado. Vamos lá. Beleza. Então, aqui na página do Moodle, vocês têm a disciplina, né, a PAP TICs em Ambientes Educativos de 2020/2. Tá? Nós temos, nesse mural aqui, um tópico de avisos, que sempre que eu clicar, quando eu fizer um aviso, vocês vão receber automaticamente um e-mail. O plano de ensino. Vamos ao plano de ensino, que ele é um pouquinho diferente do plano de ensino convencional, das aulas presenciais. Tá? A ementa, né, ela é igual, é a mesma da ementa das nossas aulas presenciais. Tá? Então, a gente vai aprender um pouco sobre aprendizagem autônoma, a instrumentalização, ou seja, como a gente vai fazer essas aulas em ambientes virtuais, e eu gostaria que vocês se imaginassem como professores, né? Como o Juliano já falou, ele está tomando os professores dele como base. Eu gostaria que vocês já se imaginassem nas suas salas de aulas virtuais com seus alunos. Tá? Então, esses ambientes virtuais, eles são muito parecidos, eles são os mesmos praticamente, né? O uso das TICs, das tecnologias da informação e comunicação, né, nesses processos de ensino-aprendizagem, e as potencialidades e as limitações disso daí, porque a gente sabe que também não são fórmulas mágicas, não acontecem de repente, né? Alguns softwares e as plataformas, principalmente o Moodle, para que a gente tenha uma melhor interação entre professores e estudantes.
ok? Bom, meu e-mail vocês já sabem. As metodologias, elas são um pouco diferentes, né? Elas são com aulas síncronas, semanais, e aulas e atividades assíncronas. Quando eu falo atividades assíncronas, vocês podem entender como educação à distância. Tá? Então, nós temos as aulas presenciais, as aulas síncronas, né, que são todas as sextas-feiras de manhã, nesse mesmo horário, e as atividades assíncronas vocês vão ter aí a semana para fazer. Vocês serão muito estimulados a participar dos fóruns, tá? Aqueles fóruns que são discussões, como se fossem aqueles fóruns do Facebook, que uma pessoa vai lá e posta alguma coisa, e a outra vai lá e replica, concorda, discorda, dá uma nota, enfim. Elas são bem parecidas, o fórum do Moodle é bem parecido com esse fórum aí. Nós vamos fazer resenhas de seminários, tá? Para quem achava que estaria livre, então, dos seminários, eu preparei aqui, né? Eu espero que vocês estejam preparados para também dirigir uma reunião, tá? Então, vocês não vão ficar aí apenas assistindo, né, às aulas. Eu gostaria que vocês apresentassem seminários. Esses seminários têm uma peculiaridade aí que eu coloquei, que eles vão ser em grupo, tá? Então, vocês vão se separar aí em grupos de 2 ou 3 pessoas, e escolher um texto, e se debruçar sobre esse texto, e aí na data marcada eu gostaria que vocês viessem, né, os cacuetes do presencial, eu gostaria que vocês apresentassem para mim e para os colegas as suas impressões sobre o texto e dirigir a reunião daquela data, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, os encontros serão baseados no Google Meet, né? Eles terão essa plataforma. As aulas serão gravadas e eu gostaria, vou ver se eu consigo, né, de disponibilizar elas no YouTube depois apenas para os alunos da turma, né, para eles assistirem novamente assim que tiverem vontade. As atividades, elas serão todas no Moodle, tá? Primeiro por uma questão de registrar essas atividades e registrar as avaliações que serão feitas no Moodle. Mas, eventualmente, a gente também pode usar outras plataformas, né, como tem vários sites que nos ajudam com essa tarefa pedagógica. O Google Classroom é uma delas, mas existem outros que a gente vai falar mais para frente também. Beleza, equipes de seminários. Aqui na página de conteúdo e cronograma, nós temos separados por semana. Então, nós temos 8 semanas de aula, tá? Começando pela semana 1 aqui, né? A gente vai contextualizar essa questão do afastamento social e das aulas síncronas. Essas atividades, elas terão sempre em torno de 1 hora, né? A gente começa ali às 11h20, às 10h20, vai até às 11h10. Às vezes a gente extrapola um pouquinho, mas eu gostaria também de não me alongar muito, tá? Na aula 2, a gente vai discutir um texto, e aí eu vou direcionar algumas atividades de perguntas e respostas. Na aula 3 é um outro texto, o texto da aprendizagem significativa, que no presencial a gente já discutiu ele, mas eu gostaria de retomar essa discussão, porque eu acho ela extremamente importante. E a partir da semana 4, nós teremos as apresentações, então, dos seminários que vocês vão apresentar. Então, na semana 4, na semana 5, na semana 6 e na semana 7, nós teremos apresentação de seminários em equipes. Desculpa, na semana 4 eu vou apresentar algumas ferramentas educacionais diferentes dessa do Moodle, né? E nós teremos 3 semanas aí com equipes apresentando seminários, e na última semana a gente encerra, tá? Qual será a forma de avaliação, tá? Então, a primeira semana, nós teremos uma atividade que, inclusive, alguns de vocês já fizeram essa atividade, que é fazer uma postagem no fórum, né? Mas lembrando que são 2 postagens que você precisa
fazer no fórum sobre o tema que está lá em pauta, né? Não vou falar sobre isso porque vocês vão ter que ler a atividade. Na semana 2, nós vamos discutir sobre um texto e aí irá ter uma lista de exercícios para a gente responder. Então, algumas perguntinhas ali, provavelmente de múltipla escolha, para a gente resolver. E são coisas bem fáceis, tá? Mas é claro que para responder, por exemplo, essas listas de exercícios, vocês vão ter que ler o texto. Tá? No cronograma da semana 3, nós teremos mais um texto e atividades gamificadas. Eu quero retomar com vocês aquela atividade da forca e da palavras cruzadas, que não deu muito certo no presencial, mas agora a gente vai fazer dar certo aqui. Na semana 4, né, eu vou bolar alguma atividade para vocês fazerem fora do Moodle, né, com essas outras ferramentas. E na semana 5 em diante, vocês terão, então, os seminários para apresentar. Então, todas as semanas serão avaliadas, né? Exceto na última, né? Porque a última semana a gente não terá aí na semana 8, né? Não terá tempo hábil para fazer essa avaliação. Ok? O peso, não se preocupem com nota, né? Porque o peso dessas atividades aqui, elas vão ser diferentes, o seminário vai valer um pouquinho mais, mas a intenção aqui do professor não é reprovar ninguém, não é dar nota baixa para ninguém. A única coisa que eu exijo de vocês é dedicação para que esse tempo que a gente tem aqui não seja apenas enrolação, não seja apenas perdido, né? As atividades de recuperação paralela, elas vão ser... a atividade paralela, né, de recuperação, ela vai ser no formato de nova oportunidade. Tá? Então, se você não fez a atividade, você terá uma nova oportunidade para fazê-la. Tá? Não adianta eu bolar uma outra atividade, se você já não fez a primeira, dificilmente vai fazer a segunda. Murilo, eu posso perguntar uma coisa? Claro, fique à vontade. Nessa questão de como é que tu falaste? Ai, me fugiu a palavra. Tipo de recuperação. Se tu tá falando que vai ser em dupla ou em trio, vai ser avaliado como um todo ou vai ser avaliado como individual? E tipo, se for num grupo de 3 e eu não estiver bem, a reavaliação vai ser individual? Isso no seminário, né? Isso. Tá, no seminário a gente pode fazer o seguinte, temos aqui 3 semanas, né, para fazer a apresentação de todo mundo. Se nós temos aqui, vamos ver, 1, 2, 3, basicamente 9 pessoas, né? Se a gente fizer 3 grupos, né, com 3 pessoas, a gente pode dedicar um dia para uma equipe. Mas é claro que vocês quiserem fazer em duplas, vão ser mais equipes. Então, espero que no último dia a gente ainda tenha uma gordurinha para queimar, para justamente, se você não apresentou na data que você teria que ter apresentado, você pode ter uma nova oportunidade. Tá? Então, vamos supor lá, deixa eu voltar aqui no cronograma, vamos supor que na semana 6 você deveria apresentar com a sua equipe, mas por algum motivo você não conseguiu. Bom, a sua equipe vai apresentar sem você, e aí na semana 7 você vai ter um tempo para apresentar sozinha daí, no caso. Né? Porque aí você não pode exigir também que os seus colegas... Sim, nem prejudicar eles também. Isso. Ou podem também fazer trocas, né? Vocês podem fazer trocas. Minha equipe não vai conseguir na semana 6. Podemos trocar com a semana 7 com a outra equipe? Bom, isso daí fica bem à vontade, né? Inclusive, vocês vão poder escolher as datas e os textos. Tá? Então, eu prefiro apresentar primeiro. Ótimo. Não, eu quero apresentar depois, por último, para ver como que eu devo fazer. Aí é com vocês. Tá? A gente não precisa se preocupar com isso agora. A gente vai ter 4 semanas até começar a fazer essas apresentações, né? Mas os textos já estão na página, naquela página de textos de apoio. Vocês podem escolher um daqueles textos para fazer esse trabalho. Eu só não aconselho tem textos muito pequenos, tem texto ali de 3 páginas, tá? 4 páginas. Aí se você for fazer uma apresentação de, sei lá, meia hora, poxa, 4 páginas
pode ser pouco, né? Você pode ter pouca coisa para falar sobre o texto. E também tem textos muito longos, tem alguns lá de 20, 30 páginas que também, pelo contrário, você não vai conseguir fazer uma explanação tão boa no tempo que é dedicado. Ok? Bom, depois da avaliação, eu coloquei aqui um horário de atendimento, mas esse horário ele pode ser mudado conforme a necessidade de vocês. Tá? Então, toda quarta-feira, das 2 da tarde às 4 da tarde, né? Eu ficarei de plantão, tá? Qualquer coisa vocês podem falar, professor, abre ali a câmera para a gente conversar um pouco no Google Meet, ou se vocês quiserem conversar no chat, a via aí é o menos importante, mas esse horário que eu vou estar dedicado. Tá? Não significa que vocês não possam me mandar e-mail em outros horários, isso aí é bem tranquilo também, mas eu vou responder quando eu tiver uma oportunidade. Aqui está a nossa bibliografia, que vocês vão ter oportunidade de ver ela com mais detalhes durante o curso. Ok, gente. Alguma dúvida? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Só falar, professor, por favor. Eu quero levantar a mão. O cronograma, vamos lá para o cronograma. Cadê a minha página do Moodle aqui? Prof, com licença. Claro. Só não peguei o começo ali. O Moodle é o mesmo ou é outro? Mudou? É outro, deixa eu voltar aqui para você, só um pouquinho. Não, se tiver no e-mail ali direitinho, eu vejo depois. Tá, o Moodle é outro, ele tem aqui, ó, TICs em ambientes educativos 2022, e tem esse APNP, né, atividades pedagógicas não presenciais. Se você não está matriculado ainda, me avisa, me manda um e-mail ali, que daí eu matriculo você com o e-mail que você está cadastrado. Ok? Ok, obrigada. Beleza. Ok, Google. Ok, Google. Então, olha lá, no cronograma, espero que vocês estejam vendo aí, né? Tem aqui a apresentação da disciplina, a postagem dos fóruns. Basicamente, o que está no plano de ensino também está aqui no cronograma, tá? Só de uma forma diferente para vocês conseguirem visualizar aí. A carga horária das atividades, veja, a apresentação da disciplina, essa primeira aula síncrona, ela tem aproximadamente 1 hora. A postagem no fórum do Moodle, ela vai levar aproximadamente 3 horas para você fazer. Nossa, professor, eu vou demorar 3 horas para fazer uma atividade? Não, você terá uma atividade que talvez exija de você um tempo maior. Mas é claro que em talvez 10, 20 minutos você pode até concluí-lo. Tá? Já não posso dizer a mesma coisa das outras atividades. Por exemplo, essa aqui, ó, preparação dos seminários, né? Aqui, ó, fórum mais leitura dos textos. Essa aqui é uma atividade de 4 horas. Bom, provavelmente você vai demorar mais de 4 horas para preparar esse seminário. Então eu tentei distribuir essa carga horária aí, né? Não que ela seja necessariamente real. Aí, tá? Ok, o cronograma vocês também podem ver depois, com mais calma. Na nossa página do Moodle, vocês têm esses vídeos, tá? Eu gostaria que vocês assistissem ele, uma outra oportunidade. Tá? Como criar uma nova conta do Moodle? Bom, provavelmente vocês já têm uma conta no Moodle, mas fica aqui a dica de como fazer. Esses vídeos de realidade virtual e realidade aumentada, eu passei para vocês no presencial, mas eu gostaria que vocês assistissem novamente. Quem não assistiu, assista a primeira vez, para que a gente consiga entrar um pouco mais na realidade da tecnologia de ponta, tá? Realidade virtual, realidade aumentada são coisas que muitas vezes estão distantes do nosso dia a dia, tá? Está lá na indústria, está lá na medicina, está lá na NASA. Poxa, mas será que é só nesses lugares que eles usam realidade virtual? Bom, vocês vão ver que não é bem assim, tá? Qualquer aplicativo, qualquer celular que tenha esses smartphones, né? Eles podem ter aí os dispositivos para usar realidade virtual e realidade aumentada. Então, elas estão próximas da gente. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. O terceiro vídeo aqui é a mudança de paradigmas na educação.
fala um pouco sobre como nós ainda educamos da maneira antiga, né? E quando eu falo da maneira antiga, é antiga mesmo, né? Da Idade Média, né? Na Idade Média você tinha uma escola que é muito parecida com a escola que nós temos hoje. Alunos enfileirados nas carteiras, né? Todos virados para frente, prestando atenção no professor, o professor falando e os alunos escutando e anotando. Então, como esse tipo de dinâmica de aula, ela é ultrapassada. E na última postagem aqui, vocês têm o canal do YouTube do NEAD, tá? É onde que o Núcleo de Educação à Distância mantém os vídeos atualizados, os vídeos postados dos professores, tá? Faz tempo que eu não coloco nada aqui, mas é que faz tempo que não tem nenhuma atividade, né? Então, de ontem para frente, agora em diante, eu vou começar a postar as aulas dos professores aqui. Eu vou pedir para a professora Melina, para que, se ela quiser, também a gente poste as aulas dela aqui, para vocês conseguirem ver quando vocês quiserem. Tá? O link da primeira reunião está aqui. A primeira atividade é aquela que alguns de vocês já fizeram, né? Então, nós temos aqui 2 réplicas da primeira atividade. Tá? Gostaria que vocês lessem ela e postassem a sua percepção sobre essas primeiras impressões das atividades não presenciais. Como ela é uma atividade para vocês fazerem depois, eu não vou me debruçar sobre ela agora. E vamos efetivamente à aula de hoje, né? Nesse link aqui, TICs em Ambientes Educativos, você poderá ser levado para essa página aqui. Todo mundo está vendo aí, né? Ok. Bom, gente, alguma dúvida? Alguma observação? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu continuar? Esse teu slide a gente tem disponibilidade para imprimir? É só salvar aqui, né, Tagna? Você só salvar. Acabei de abrir aqui. Tem algumas animações, então a impressão não vai ser animada, obviamente, mas você pode conseguir ter acesso a ela sim. Aí você escolhe. Eu gosto de pegar no papel, rabiscar. Isso, eu entendo. Então, os cacuetes dos imigrantes digitais, né? Antes de a gente continuar, eu só queria perguntar para vocês, o Juliano já me falou que está assistindo no celular, mas alguém está usando o celular ou o tablet, e quem está usando o computador? Eu estou no tablet. Eu estou usando o celular. Eu estou usando o tablet para assistir a aula e estou usando o celular para acompanhar o teu slide. Olha aí, uma pessoa versátil, né? Consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É porque é mulher, né? Se fosse homem, já ia dar um nó nos dedos ali, não ia conseguir fazer. Beleza. É que no celular, né, a letra ela pode parecer um pouco pequena, tá? É só essa observação, mas você consegue acompanhar perfeitamente, tá? E também para eu saber como vocês estão se saindo aí com essas tecnologias. Pois bem, o nome da disciplina é TICs em Ambientes Educativos, né? Obviamente, TICs é uma sigla, né? É a sigla para Tecnologias da Informação e da Comunicação e em Ambientes Educativos. A gente pode se debruçar separadamente por essa sigla para tentar entender o que significa e do que se trata a TIC. Então a letra T do TIC é de tecnologia, né? E a tecnologia, ela é, segundo o Wikipedia aqui, né, uma técnica, uma arte, um ofício, algo que você adquire com o estudo, né? É o conjunto de técnicas, habilidades e métodos e processos usados na produção de bens e serviços e na realização de objetivos. Como, por exemplo, investigação científica. O termo tecnologia pode ser usado para representar tanto o domínio de técnicas e processos, quanto a implementação de funcionalidades em máquinas para que essas possam ser operadas sem o pleno conhecimento do seu
funcionamento interno. Então você sabe operar o seu smartphone, mas você não sabe como o transistor e o resistor funcionam, né? É a mesma coisa do que você respirar. Você não sabe exatamente o que o teu pulmão e o que o teu coração em conjunto precisam fazer, mas você sabe respirar. Então você não precisa saber efetivamente o que está acontecendo. Da mesma maneira, a tecnologia, né? A tecnologia, ela te ajuda a realizar processos mesmo sem saber como eles funcionam detalhadamente. Tá? Então, tecnologia, ela sempre te ajuda em processos, né? Tudo que você pretende fazer e você pretende melhorar esse processo, você vai usar tecnologia. Então, para escrever, nós usávamos o quê? Caneta, lápis, né? Antigamente o barro. Hoje em dia você tem os dispositivos com teclado. Eles te ajudaram a escrever, então isso é tecnologia. Não que o barro, que a caneta, que o lápis não sejam tecnologias. Eles são tecnologias também, só que são tecnologias mais antigas. Tá? Então, tudo que te ajuda a realizar um processo é um tipo de tecnologia. Ok? Aqui a gente tem uma animação, né, de uma tecnologia para lascar a pedra, né? Então, na idade da pedra lascada, não era de qualquer jeito que você fazia lá o corte na pedra. Existia uma técnica, né, que era passada, né, de geração para geração aí, né, com os homens das cavernas, para que essa pedra ficasse de um formato desejado. A roda, a mesma coisa, né? Quem inventou a roda? Bom, não dá para responder quem inventou a roda, mas as técnicas para fazer uma roda melhor, elas foram evoluindo também. Hoje a gente tem o pneu emborrachado, enfim. Ok? Adelante. Bom, a próxima palavra da sigla TICS da letra I, é a informação. E informação, ela tem um sentido um pouco mais amplo, né? Aqui, segundo o dicionário é o nome do site mesmo, né? É reunião de conhecimentos de dados sobre assuntos ou pessoas, o que se torna público através dos meios de comunicação ou por meio de publicidade, jornal, divulgação, que divulgou a informação sobre o concurso. Aqui ele diz um exemplo, né? O jornal divulgou a informação sobre o concurso. Esclarecimento sobre o funcionamento de algo. Então, a informação pode ser também um manual, né? Quando você compra um equipamento, vem um manual. Aquilo dali é informação. Na informática, né? Fator qualitativo que designa a posição de um sistema e, eventualmente, o trâmite de outro. Então, a informação é aquilo que se passa de um sistema para outro para os dois conseguirem funcionar. Tá? Então, a informação ela tem um cunho mais amplo, né? E essa palavra informação, ela se remete muito a saber... Ela está intimamente ligada à tecnologia, né? Porque a gente se informa, a gente consegue informar o próximo, né, através da tecnologia. Porque se a gente não tiver tecnologia, a informação ela perde o sentido. Ela vai ser apenas A informação ela tem que ser transmitida de um ente para o outro, né? E se você não conseguir transmitir essa informação através da tecnologia, essa informação ela perde o sentido. Então essas palavras elas estão intimamente ligadas. Ok? Adiante, a comunicação, né? A comunicação ela é uma palavra do termo derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar, tornar algo comum, né? Participar de algo. Então, comunicar é justamente passar adiante essa informação, né? Através do quê? Através da tecnologia. Quando a gente coloca aqui o Tite falando, ele está usando qual tecnologia? A tecnologia da fala. Né? A fala é uma tecnologia que o homem desenvolveu e que outros animais não desenvolveram. Eles se comunicam da forma deles, mas a fala é apenas o homem que conseguiu desenvolver essa tecnologia. Tá? Então vejam que tecnologia de informação e comunicação são praticamente... não posso separar as três para explicar uma separada da outra. Ok? Qualquer coisa vocês podem me interromper e colocar suas observações aí também.
Seguindo no nome da disciplina, a próxima letra agora são em ambientes, né, que é TICs em ambientes educativos. O que é um ambiente? Né? Ambiente é o conjunto das substâncias ou condições que existem em determinado objeto ou que ocorre em determinada ação. Esse termo tem significados especiais em contextos diferentes. Eu posso usar ambiente para remeter ao meio ambiente, né, onde a natureza se desenvolve. O ambiente ele pode ser o ambiente da sala de aula, que está mais ou menos assim agora, né, sem ninguém. O ambiente ele pode ser o meu home office, que eu estou fazendo da minha casa. E o ambiente, inclusive, pode ser esse ambiente virtual que nós estamos compartilhando agora. Tá? Então, as tecnologias da informação e da comunicação, nesse ambiente virtual que nós estamos compartilhando, né? E esse ambiente, ele tem vários tamanhos, né? Ele tem aqui um tamanho, hoje, de 8, 9 pessoas, mas ele pode ter muito mais gente, ou ele pode ser exclusivo, né? Eu posso criar um ambiente virtual aqui e não ter ninguém nele. É justamente o que acontece na EAD, né? Não é sempre que tem alguém lá na sala do EAD. Então, ele é um ambiente que existe, mas ele só existe a partir do momento que você entra lá. E a próxima palavra é educativo. Aí o educativo, não coloquei nada aqui, propositadamente, para que o educativo seja... o que é um ambiente educativo? Eu gostaria que vocês pensassem o que é o ambiente educativo. É só a sala de aula? Né? Não é só a sala de aula. Bom, nós estamos aqui numa sala de aula, apesar de ser virtual, ela é um ambiente educativo, né? Mas existem outros ambientes educativos que estão fora da escola. Né? Eu gosto de sempre sentar com meu filho e fazer uma leitura ali com ele. Eu pego os livros dele, eu começo a contar as historinhas e tal. Aquele ambiente, ele acaba se tornando um ambiente educativo, a partir do momento em que eu tento ensinar alguma coisa, em que eu tento fazer com que ele estude, aquele ambiente se torna um ambiente educativo. Então, sempre que você transfere a informação, transfere um conhecimento para um terceiro, para um próximo, de uma maneira minimamente didática, esse ambiente passa a ser um ambiente educativo. Tá? Então, os ambientes educativos repliquem, né, multipliquem ambientes educativos aí pela vida de vocês que são professores e futuros professores. Ok? Dúvidas, gente? Olha como o tempo voa, 11 horas. Dúvidas, questões? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou seguir. Bom, eu coloquei uma introduçãozinha aqui, eu vou ler ela brevemente para vocês, só para a gente se contextualizar um pouquinho sobre como as atividades pedagógicas em algumas instituições estão se desenvolvendo e como nós vamos desenvolver essas atividades no GFRS. Seguindo o texto. Com a chegada inesperada da pandemia, as instituições educativas e os professores foram forçados a adotar práticas de ensino à distância e atividades de ensino remoto, na maioria das vezes, de maneira improvisada e sem o necessário tempo de adaptação, executando propostas muito diferentes das práticas de uma educação digital em rede de qualidade. A suspensão das atividades letivas presenciais por todo o mundo exigiu que os professores e estudantes migrassem para uma realidade online, longe das salas de aula, bibliotecas e laboratórios convencionais, transferindo e transpondo metodologias e práticas pedagógicas típicas dos territórios físicos de aprendizagem naquilo que tem sido designado por ensino remoto de emergência ou atividades pedagógicas não presenciais. A pandemia não só criou problemas novos, como também trouxe à tona velhas discussões sobre educação à distância e a relação das pessoas com a ciência e tecnologia, sobretudo em ambientes laborais e educativos. Cabe a nós, educadores, responder à pergunta: como proceder para que as metodologias de APNP usadas durante o afastamento social em 2020, e espero que não muito em 2021, sejam incorporadas ao ensino de ciências, o ensino das ciências que vocês lecionam, né? De maneira que essa transformação seja proveitosa para estudantes, educadores e sociedade. Então, nós queremos que essa transformação, né, do presencial para as atividades pedagógicas não presenciais, ela seja proveitosa.
tá? A gente não está aqui para tampar buraco, para fazer de conta, mas eu gostaria muito que ela fosse útil, proveitosa para todo mundo. E a gente vai aprender isso juntos, tá? Qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação da cybercultura deve ser fundada em uma análise prévia da mutação contemporânea da relação do aluno, do saber com o aluno, né? Relação com o saber. Qual é a relação que você tem com o saber? Pense aí. Você gosta de aprender? Eu gosto de aprender, eu adoro aprender, eu adoro estudar, mas você, professor, agora, que tem lá os seus 30 alunos na sala de aula, todos os alunos gostam de estudar? Todos eles gostam de aprender? Eu vou responder que não, né? Tem muitos ali que estão lá porque não tem opção, certo? Então, essa relação do aprendizado, ela é muito diferente entre professores e o conteúdo, e entre alunos e o conteúdo, tá? Então, essa relação com o saber, nós temos que saber que a nossa intimidade com o conhecimento não é a mesma da intimidade dos alunos com esse conhecimento, né? Nós temos aqui o decreto 9.057, né, que diz que a educação à distância, ela ganha equivalência, pelo menos nos cursos superiores, né, equivalência aos cursos presenciais. Então, não tem essa de, você fez a sua faculdade. Antigamente tinha uma piadinha, né, que falava assim, poxa, você tirou carteira por correspondência? Carteira motorista, principalmente, né? Tirou o teu diploma EAD, porque você não sabe nada. Bom, isso daí já não é mais verdade, né? Tem muitos cursos ótimos, de excelência, cursos de educação à distância, e que não necessariamente são feitos de qualquer jeito aí, né? Vocês são testemunhas de que ninguém melhor para aferir o seu aprendizado do que você mesmo, e ninguém melhor para dizer que você está aprendendo alguma coisa do que você mesmo, fazendo o curso à distância ou ele presencial. Tá? É claro que quando a gente chega em ambientes virtuais, em ambientes de educação à distância e de atividades remotas, as dificuldades técnicas, elas são intrínsecas, né? Vocês perceberam hoje já que a professora Melina perguntou, você cancelou a aula? Eu falei, não, o que aconteceu? Eu mandei 2 convites para vocês, né? E aí ficou 2 salas abertas. Eu falei, puxa, eu vou ter que cancelar uma. Aí eu cancelei uma, e aí pode ter causado confusão em alguns de vocês. Então foi uma falha minha, foi uma dificuldade que eu tive, e que ninguém está livre de ter, né? Mas elas podem muitas vezes justificar a não utilização dessas tecnologias nos processos educacionais, e é plenamente compreensível, né, que nem todo mundo tenha habilidade com essas novas tecnologias. Vou me apressar um pouquinho aqui. Bom, como eu estava dizendo para vocês, os alunos, né, eles têm uma intimidade diferente com o saber e também com as tecnologias, né? A primeira manifestação de transformação do ecossistema comunicativo é a relação com as novas tecnologias muito mais claramente visível entre os mais jovens. Eles têm muito mais intimidade com esses dispositivos. E é por isso que eu gosto de pedir ajuda deles sempre que possível, sempre que necessário. Como que eu faço para abrir uma conta aqui num criador de streaming? Como que eu faço para publicar um vídeo no YouTube e colocar as legendas? Eu pergunto para os alunos, porque eu não sei tudo, né, logicamente, e com certeza nessas partes eles sabem muito mais do que eu. Há de se atentar que mais importante que o conteúdo é a forma de se comunicar com os alunos. Então, esse negócio de ficar falando lá na frente da sala de aula vai gerar aí um estresse, e eles vão passar a não gostar das nossas aulas, tá? Porque a geração Z aprendeu desde muito cedo a estudar sem os livros, optam pelos aplicativos ao quadro negro, pois os primeiros parecem mais com games, apreciam os experimentos do que os textos, porque são mais intuitivos e dinâmicos, iterativos e dinâmicos, e preferem as videoaulas e explicações orais, que não tem pause nem replay. Então, você tem aí milhares de aulas no YouTube que são muito melhores do que a sua aula presencial, e eles vão preferir assistir a aula no YouTube, principalmente porque tem aquele negócio que você pode colocar até 2 vezes, acelerar o vídeo, né?
Então, uma aula que dura 50 minutos, o cara assiste em 25 minutos, e ele pode voltar a hora que ele quiser. Então, você está competindo, você, professor, está competindo com o YouTube e com todas essas outras tecnologias, né? Como você vai fazer para não ficar para trás? Tem que se atualizar, né? Porque aqui você vai se encaixar em alguma geração, tá? Eu me encaixo nessa aqui, né? Eu sou na geração Millennials, né? De 22 a 37 anos. Nos nossos alunos, eles estão na geração Z e na geração Alpha. A geração Alpha nem está aqui, para você ver como muda rápido o negócio, né? Então, a geração Alpha são as crianças, né? As crianças e os adolescentes. Mas se você tem até 21 anos de idade, você está na geração Z, você já nasceu praticamente com um smartphone grudado na sua mão, tá? E é esse tipo de público que nós pretendemos atender, tá? Esse público, essas crianças, elas não gostam muito de ler, como eu havia dito algum tempo atrás, né? Elas não gostam muito de ler, elas gostam de assistir, de ver as coisas. E a ótica, né? Quando você vê, é uma das metáforas privilegiadas, é uma das formas privilegiadas da metaforização do conhecimento. Então, você usa a metáfora do ver, né? Entendi, agora eu consigo ver, agora eu enxergo, né? O jovem lê o que pode visualizar, a explicação não lhe basta, precisa ver para entender. Toda a sua fala é mais sensório-visual do que racional e abstrata. A geração compreende o que assiste. O nativo digital, ele lê vendo. Então, qual é a nossa forma de adquirir conhecimento, de estudar? Eu pego um livro e leio o livro. Agora você vai pedir para uma criança, um adolescente, me explica tal coisa, aonde que ele vai primeiro? Ele vai no Google, ele vai no YouTube, vai assistir, entender para depois tentar te explicar. Então ele não vai atrás dos livros, essa dinâmica de estudo já é diferente. Por quê? Porque os nativos digitais, né, esse termo nativos digitais, a gente vai ser recorrente nesse curso. Eles não conhecem o mundo antes da popularização dos videogames, smartphones, da rede social e do Google, né? Vocês são testemunhas de que quando tinham trabalho de escola, faculdade, vocês recorriam ao quê? A Barça, né? Você fala Barça para o aluno hoje, ele não vai saber do que se trata. Agora, falar do Google é bem diferente, né? Mas a gente insiste em oferecer uma educação bancária planejada na cultura do iluminismo e na circunstância da Revolução Industrial, porque na Revolução Industrial o objetivo das escolas era formar mão de obra para a indústria, né? E hoje é completamente diferente, né? A gente não pode imaginar que os nossos alunos vão sair dessas escolas e entrar na indústria. É bem diferente a nossa realidade. Então, o ensino também deveria ser diferente. Bom, esses aplicativos, eles se pulverizam aí nos smartphones dos alunos, e esses brinquedos tecnológicos, eles são usados desde muito cedo, né? E o trabalho do professor ele pode ser muito mais eficaz se ele aproveitar a predisposição dos alunos para aprender conteúdos que já fazem parte da sua vida. Então, não adianta você querer competir, né, com o Google, com o YouTube, com todas as ferramentas disponíveis, usando apenas o giz e o quadro. Isso é suicídio, né? Você vai ficar tentando falar uma língua que eles já não entendem por natureza, ainda usando tecnologias antigas, está fadado ao fracasso. Bom, aqui eu coloquei uma questão do vídeo, né, que é muito interessante. O vídeo, quando você diz para o aluno fazer um vídeo, né? Então, uma das formas de avaliação muito interessante é quando você fala assim, o conteúdo é esse, agora faça um vídeo para mim explicando esse determinado conteúdo. Nossa, eles adoram. Claro que não todos, mas a maioria deles vai receber essa tarefa com muito bom grado, né? Quando eles precisam colocar a mão na massa e trabalhar com filmadora, trabalhar com editor de vídeo, com câmera, essas coisas, é muito, muito interessante para eles, porque eles já têm habilidade para isso, né? Aqui eu coloquei o alcance desse canal do YouTube
do NEAD do YouTube, para vocês terem um pouquinho da noção de que eu não trabalhei muito nesse YouTube aqui não, tá? Nesse canal. Mas esse mês foi o mês de outubro, se eu não me engano, do ano passado. Então aqui, ó, 1.400 visualizações em pouco mais de 10 vídeos, né, de professores diferentes. Quando que você conseguiria ter uma aula, né, com 1.400 alunos? Né? Por mais que você desse 10 aulas, né, você ia conseguir alcançar esse público? Muito provavelmente não, né? Então veja que é muito tempo que eles se dedicam a ficar na frente do computador assistindo coisas que nós gostaríamos que eles assistissem, tá? Então, novamente, como é mais fácil trabalhar com as tecnologias. Bom, aqui estão as referências desses dados que eu trouxe para vocês. Gostaria que vocês acessassem o canal do YouTube para dar uma olhadinha e fazer algumas sugestões, inclusive, se vocês acharem pertinente. Olha lá, 11 horas e 11 minutos. Foi planejado milimetricamente o tempo para a gente, para eu apresentar a disciplina para vocês e colocar essas observações aí que eu gostaria nesse tempo que foi dedicado. Agora eu gostaria de ouvir de vocês quais são as suas impressões aí sobre esse primeiro momento que nós estivemos juntos aí. Alguém quer falar? Professor, eu fiz a pergunta ali no chat, mas é uma questão que às vezes também me questiono. Será que é mais... Os alunos gostariam mais da aula, tu gravar ela e disponibilizar para eles, como tu falou ali, que daí eles podem dar o pause, ou enfim, ver quantas vezes quiser, ou dar essa aula presencial, como a gente está fazendo agora, assim. Então, às vezes fico pensando, será que vai valer a pena eu gravar a aula e colocar lá, ou é melhor... Que daí limita um pouco na questão das perguntas na hora, né? Obviamente que depois se pode retomar isso. Enfim, mas só para saber a opinião em relação a isso. Tá, certo. São duas ferramentas diferentes e que devem ser usadas, elas devem ser usadas com propósitos diferentes, né? É claro que a interação pergunta e resposta, como você está fazendo comigo agora, ela só pode acontecer na aula síncrona, mas dependendo do assunto, é até interessante que você faça uma edição do seu vídeo e coloque no canal para ele ver quantas vezes ele quiser, porque não vai ter pergunta, não vai ter professor que consiga responder isso ao vivo. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu falo de cinemática, por exemplo, né, existem alguns passos matemáticos ali que eles não são triviais, mas eles podem ser desenvolvidos com um pouco de repetição, né? Então, quando eu resolvo um exercício, né, faço esse número aqui, x está multiplicando, passa dividindo, raiz quadrada, passa para o outro lado na forma de quadrado. Eu posso falar várias vezes, mas não tem o que eu consiga dizer para o aluno ao vivo que ele também não consiga ver na aula gravada, né? Então, se eu falo para o aluno lá, olha, está multiplicando, passa dividindo, na aula gravada e no ao vivo, qual que é a diferença? A diferença é que no ao vivo eu vou perguntar, entendeu? Ele vai falar não. Eu falei, olha, tá multiplicando, passa dividindo. E é o máximo que eu posso fazer, entendeu? Então depende muito do conteúdo que você vai usar. Eu uso exercícios resolvidos e deixo lá para eles assistirem várias vezes. Inclusive na hora que é para fazer coisas na calculadora, eu dou uma aceleradinha ali, né? Porque se ele quiser, ele dá um pause e repete na calculadora. Agora, quando é um conteúdo mais explicativo, aí você pode preferir essas aulas síncronas, que são muito mais efetivas, né? Respondido? Sim. Certo. Ok. Vamos lá, pessoal. Agora é a vez de vocês. Bom, se vocês não
não tem nada a dizer. Deixa eu mostrar para você aqui. Opa, só um pouquinho. As atividades... Aqui. Deixa eu mostrar para vocês a página do IFRS. Aqui. Essa é a página do IFRS das atividades pedagógicas não presenciais. Tá? Aqui nós temos 6 campos, vocês estão vendo aí, e esses campos vocês podem explorar eles à vontade. Tá? Gostaria que vocês dessem uma visitada aqui no Moodle, tá? E dessem uma olhada nesse material aqui do Moodle. Tá? O Moodle ele é uma ferramenta muito, muito, muito versátil e ela é o nosso meio de comunicação oficial para essas atividades. Então, quanto mais intimidade você tiver com o Moodle, vai ser melhor pro nosso aprendizado aí. Tá? Fiquem à vontade para dar uma vasculhada aqui nesse campo aqui da página do IFRS, tá? No site da reitoria. Outra coisa, né? Lembrando que o Moodle da reitoria e o Moodle do campus são duas contas diferentes, né? Se você quiser fazer os cursos de capacitação para atuar na educação à distância, por exemplo, aí você tem que entrar no Moodle da reitoria. Enquanto as disciplinas que vocês estão fazendo, vocês vão entrar no Moodle do nosso campus. Então, fiquem bem à vontade aí para vasculhar esses materiais aí. Bom, gente, eu até achei que ia ser mais demorado, mas o que eu tinha para dizer para vocês hoje é isso. Tem uma atividade, então, lá no Moodle para vocês fazerem. E os textos de apoio. Tá? Já gostaria que vocês já fossem conversando com os colegas aí e montando as suas equipes para montar o seminário, para fazer os seminários. Tá? Também dá uma olhada lá nos textos de apoio e já vai vendo, esse texto aqui, começa a ler, né? Começa, esse texto aqui não gostei, parte para outro. Esse texto eu gostei, mas ele é muito longo, tem 20 páginas, não sei se vou dar conta. Bom, é importante que vocês comecem a ter contato com esses textos agora, para justamente não chegar lá daqui a 4 semanas e falar, professor, não escolhi meu texto ainda. Não, vocês já começam, escolhi esse, então já lê ele com mais cuidado, com mais capricho, para chegar lá no dia da apresentação, você não precisar fazer as coisas com pressa. Ok? Beleza, gente? Por hoje é isso. Se vocês tiverem mais alguma coisa a dizer, estou à disposição. Se não, nós nos encontramos mais tarde. Diga lá! Em relação à escolha dos textos para o seminário, não vai ocorrer a questão de escolher grupos, escolher o mesmo texto? Não seria melhor fazer uma separação já? Conversar sobre isso, pelo menos? Né? Sim. Você disse de 2 pessoas ou 2 equipes escolherem o mesmo texto? Exatamente. Vai ser uma coisa meio que de ordem de chegada, né? Então, assim que você escolher, fala assim, professor, escolhi, meu texto é esse. Aí eu já aviso para o outro pessoal, esse aqui já foi escolhido, então escolham os próximos. Tá bom. Então, quem for mais rápido aí vai ter o privilégio de escolher primeiro. Certo? Mais alguma coisa? Fazer as duplas primeiro, né, professor? Isso, duplas ou trios, vocês que escolhem aí. Mas assim que vocês escolheram a equipe e o texto, daí me avisem. Nós somos 9 matriculados, Murilo, é isso? Isso. Se ninguém então, chegar atrasado... 3 grupos seria ótimo. Pode ser 3 grupos de 3, pode ser grupos de 2. Só com 4 eu acho exagero daí. 3 grupos de 3 fica perfeito, né, prof? Vocês que decidem, vocês que mandam. A nossa relação aqui, ela não vai ser uma relação vertical, tá? O que vocês acharem mais interessante, a gente vai acatar aí. Ok? Ok. Beleza, então, gente. Eu vou parar a transmissão aqui. Se alguém quiser conversar comigo aí depois da gente interromper, fiquem à vontade. Se não, nós nos vemos na sexta-feira que vem. Tá?
tá? Nesse mesmo horário e com esse mesmo objetivo. Beleza? Bom fim de semana a todos. Espero que fiquem bem, lavando bem as mãos, usem álcool gel, usem máscara e até sexta-feira que vem. Até mais. Show. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.